Bom, a terceira viagem ela tem um caráter mais administrativo, é um caráter de confirmar igrejas, é um caráter de levar a igreja a outras cidades também, mas o mais importante agora é confirmar as ovelhas. Todas essas pessoas se convertiam, as pessoas que estavam agora nessas novas cidadezinhas, essas cidades vão agora ter um repasse do apóstolo sobre elas, e a intenção do apóstolo depois é chegar a Roma. Roma, que é a cidade do império, é a cidade em proeminência, porque você imagina, o grande império romano governava tudo isso, então o apóstolo quer chegar a Roma de qualquer jeito, que é na sua terceira viagem missionária. Aí no capítulo 18, você vê, nós temos aqui, no capítulo 17 em diante, nós já havíamos falado um pouquinho na segunda viagem sobre Atenas, sobre tudo isso. Aí no capítulo 18... No capítulo 18, é interessante a gente falar um pouco da evangelização de Paulo em Atenas. Paulo vai, imagina você, ele não estava de férias, mas ele estava guardando 2 obreiros, e ele não fica ali vislumbrado com a arquitetura. Ele vai pregar o evangelho. É igual a gente, você vai para uma viagem, não é pecado você ir para uma viagem de férias, não é errado, mas é errado você não evangelizar, é pecado você não falar de ninguém, de falar de Jesus para ninguém naquela cidade. Imagina, você teve contato com pessoas, você falou com pessoas, isso é errado, tá bom? Muito bem, e aí o apóstolo Paulo faz isso. No capítulo 19, aí diz assim: aconteceu que, estando Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões, chegou a Éfeso. E lembra que a cidade de Éfeso era uma província da Ásia, amém? Ásia Menor. Essa cidade era uma cidade importante nela, primeiro pelas construções de rotas de comércio, mas você vê que era um lugar também de muita idolatria. Havia muita idolatria na cidade de Éfeso, vendia-se nicho, pendentes de ouro da Diana, tinha comércio estruturado nisso, e a missão vai entrar nesse meandro da cidade de Éfeso, ao ponto de, o Demétrio chega a dizer, outros homens da cidade, vendedores, comerciantes, vai dizer, olha, o evangelho transtornou a cidade, o evangelho mudou até a forma da economia, porque à medida que as pessoas iam se convertendo, iam deixando de comprar materiais idolátricos. Quer dizer, eu me converti, eu vou continuar usando figa? Hein, gente? Não, eu me converti, vou continuar a ficar usando simpatia, coisa de simpatia? Não, você que se converteu. Então isso aconteceu em Éfeso, ao ponto de a conversão lá na cidade de Éfeso foi tão interessante, que as pessoas vinham desfazendo tudo, livros, e livro naquela época era muito caro. Você falar de livro no mundo antigo, é você falar de riquezas. Livro para naquela época valia mais que pessoas, porque um escravo valia 30 moedas. Era um preço de um escravo. Os livros, a soma de livros que foi queimada, era mais de 50 mil talentos de prata. Então você imagina. Então o evangelho causou uma revolução na cidade de Éfeso, nessa viagem incrível, incrível, incrível. E aí o apóstolo, ele vai agora fazer todo esse caminho, né? Aqui, ó, nós havíamos caminhado. Ele vai fazer esse caminho aqui por Éfeso, vai pregar, vai confirmar todas as igrejas, e ele então vai voltar agora, em vez de ele estar em Antioquia, ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, começa aqui por Ptolemai de Tiro, aqui, cidades importantes, vai para Cesareia, ele vai ter prisões em Cesareia, e chega a Jerusalém, e de Jerusalém ele vem para esse pontinho verde aqui, que é Roma, a grande cidade do império. Então, esses são os quadros das viagens missionárias, tá? Muito bem. Agora, como nós falamos, esse lado da missão é o lado da missão integral, é o lado da missão onde Deus chamou homens específicos a fim de com eles ter esse propósito de levar o evangelho desta maneira. Agora, a grande massa da evangelização era feita pelos cristãos, eram feita pelos irmãos da igreja. Você imagina, imagina se a causa da salvação de todas as pessoas fosse um único apóstolo. Não era, mas era aquele apóstolo que pregava, aquelas almas que se convertiam, elas iam continuar a palavra. E aí, vamos voltar para Atos 8, para a gente ver esse grupo.
Atos 8:4 e 8:1. E Saulo consentia na morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto o apóstolo, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto. Ao 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres no cárcere. Ao 4, entremente, os que foram dispersos iam por toda parte. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele operava. Então, o primeiro grupo aqui é esses que se converteram em Jerusalém, foram dispersos para o mundo, os que ficaram em Jerusalém, esse misto de pessoas, a perseguição a Estevão, depois da morte, surge uma grande perseguição. E aí, então, eles vão ser espalhados, mas não vão espalhados quietinho. A prova disso é como Filipe vai encarar isso. Quando ele desce a Samaria e fala assim, descer a Samaria para um judeu, vocês imaginam, havia uma rixa contra eles, havia um preconceito de ambas as partes contra os samaritanos. Então, o que acontece? Isso acaba. É igual, hoje, às vezes eu percebo que, principalmente por parte dos homens, tem certos preconceitos em pregar para homossexuais. Preconceito, não vou pregar não porque ele é gay, não vou pregar não porque ela é lésbica. Não pode haver preconceito, porque Jesus, quando foi para a cruz, ele não teve preconceito de te salvar, ele teve amor, ele te amou e amou até o fim. Então nós, principalmente nós os homens, temos que buscar todas as almas, amém? Temos que buscar todas as pessoas. Eu falo lá na Zona Sul o seguinte, eu não vejo a hora de ver uma prostituta convertida, transformada, sentada aqui. Eu não vejo a hora de ver um travesti sentado ali. Eu preguei para um travesti, há um tempo atrás, foi o ano passado. A mãe dele veio até mim, mora em frente à igreja. E ele com muita depressão, porque fez a cirurgia, arrancou a genitália, e aí ele ficava em depressão, e até que a mãe, ele chegou a levar ele no culto. E aí quando eu olhei, parecia uma mulher. Aí quando eu vi do lado da mãe, eu falei, opa, deve ser o filho dela, Davi, o nome dele. E aí ela foi, depois do culto, foi lá me apresentar, e quando eu fui perguntar o nome, eu falei, qual o seu nome? Aí ele olhou para mim e falou assim, para o senhor Davi. E aí nós pregamos, mas infelizmente ele tirou a vida, ele se suicidou. Mas nós não podemos fechar a porta do evangelho para ninguém. Nós não podemos fechar a porta do evangelho. É um sacrilégio você sentar do lado de alguém num ônibus e não abrir essa boca. É um sacrilégio, é uma maldade cruel você conviver com pessoas, trabalhar com pessoas e não falar nada. Saber que aquela pessoa vai para o inferno e você está deixando ela ir. Gente, isso é muito sério. Amém, gente? Glória a Deus. Aí, olha o capítulo 11. O capítulo 11, então nós temos agora a igreja Jerusalém, discípulos se convertem, a igreja então tem a missão integral, utilizando apóstolos que vão a missões específicas, e a igreja tem agora a base, os irmãos, que também vão fazer a missão, que esses irmãos também vão levar o evangelho. Amém? Vão levar o evangelho, porque a missão não é do apóstolo. Agora, é interessante que quando a gente fala da missão integral, isso eu quero falar com todos aqui, a igreja primitiva tinha uma coisa interessante. Para esses que vão, tem que haver contribuição. Para esses que estão indo, tem que alguém financiar a obra. Por isso que capítulo 4 de Atos, quando você vê ali o Barnabé, que era natural do Chipre, você imagina, ele lá no Chipre, tinha propriedade, ele pegou, vende para trazer para a obra. Por quê? Porque a obra, gente, necessita. Porque como enviar, o anjo vai vir aqui com um pote de ouro e falar assim, ó, usa para pagar a passagem do avião, de Paulo, de Pedro. Não! Somos nós, as ovelhas, que experimentamos a graça, que experimentamos o perdão, que experimentamos tudo isso, agora por graça e gratidão a Deus, nós financiamos os nossos missionários, nós financiamos nossos pastores, nós financiamos esse povo de Deus. Amém, gente? 11, no capítulo 11, versículo 19, quem achou diz amém.
Então, os que foram dispersos, olha aí, ó, lembra, aqui ó, não estamos falando de apóstolo, não, é missão local, tá? Os que foram dispersos por causa do quê? Da perseguição sobre quem? Estes espalharam até a Fenícia, Chipre. Bota um mapa antigo, esses não, William, mas um mapa que mostra a região da Fenícia, Chipre, Frígia, por favor. Aí olha aqui, ó, gente, espalharam-se até a Fenícia. O primeiro espalhar lá, que eu li do Atos 8:1, era Jerusalém. Já estava em Jerusalém, Judeia, Samaria, por ali, Filipe desce. Quer dizer, a igreja local, estamos aqui no Gramacho. Então, meu primeiro ato é o quê? Sarapuí. Amém? Gramacho, Jardim Gramacho, Laureano, Reta do Bicão, Itatiaia, Caxias, Centro. Quer dizer, espalharam. Amém? Vai espalhando. Então, a primeira ação aqui é aquilo. Agora, o segundo espalhar dos crentes, agora eles vão para lugares fora do país. Eles estão saindo do país. Eu vou viajar. Então, eles foram para Fenícia. Não tem nada a ver com Israel. Tá? Outro país. Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até onde? Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho de quem? Aí olha só, em obediência à ordem de Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia chegou, quer dizer, os crentes, imagina, você viaja, igual está agora lá em Mirassol, não é? Um casal viajou para Mirassol, lá está pegando fogo, Deus está operando através deles, você não tem que esperar o pastor ir lá, você tem que esperar o Espírito que está dentro de você te usar, amém? O Espírito em nós. Não, o pastor tem que vir aqui. Não, Jesus, que é mais que o pastor, já está dentro de você. Amém? Coordenado. Porque a igreja primitiva era uma igreja que vivia coordenada pela igreja. Esse evangelismo causa efeito. E aí a igreja mãe vai saber. Aí quando a igreja, olha aqui, ó, a notícia, 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava onde? Enviaram Barnabé até Antioquia. Aí a igreja oficialmente vai enviar um homem de Deus para atestar o que está acontecendo. Aí vai lá Barnabé em Antioquia. Então, só que ele foi para ver algo que as ovelhas fizeram. Quem está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Quer dizer, então olha para o irmão que está ao seu lado, fala assim, ó, a missão é nossa. A missão é nossa. Amém? Atos 16, o Atos 16 é uma outra coisa importante. Versículo 4 eu já li, mas vamos ler de novo. Ele diz assim, ó, ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que lhe observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, presbítero de Jerusalém. Assim a igreja era fortalecida na fé, dia a dia, e aumentava em número. Quer dizer, com quem? Com aquelas ovelhas ali. Agora, o que é interessante em tudo isso aqui? Que esses crentes que movimentavam a igreja local, que movimentava a igreja primitiva, você verá agora, você imagina, nós passamos aqui 3 viagens missionárias, então nós temos viagens que, obrigado, esses meninos são bons, aqui é a região da Galácia que eu falei, né? Agora aqui embaixo, olha, perde ali, aqui ó, aqui a Frígia, região interiorana, Listra, Icônio, Ásia, Antioquia, essas regiões aqui ó, parte dessas regiões aqui foram tomadas por muitos irmãos que vieram pregar, até no Chipre. Quando Paulo chega no Chipre, já tem convertido. Ué, ele vai pregar para o procônsul e tal, mas ali já tinha gente que pregou o evangelho. Amém, gente? Glória a Deus. Muito bem. Quando, nesse espaço de 30 anos de história de igreja, várias igrejas, esses pontinhos pretos, foram igrejas que foram nascendo. Amém? Foram igrejas que foram nascendo, ou por via pastoral, ou pelos próprios irmãos, como aqui o caso de Roma. Igrejas foram nascendo. Nessas igrejas, os apóstolos chegavam, abriam um trabalho missionário e iam embora. E deixava lá quem? Os convertidos.
Quem que ficava lá? Aí agora, vamos abrir em 2 Coríntios, vamos ver assim, os convertidos da igreja de Corinto. Vamos ver o que eles faziam? Os convertidos da igreja de Corinto. 2 Coríntios 8, 23. Aqui o 8, 23, Paulo está falando sobre a coleta da oferta. Mas ele vai fazer uma distinção sobre os irmãos da igreja em geral. Aí ele diz assim, ó, o 8, 23, acharam? Quanto a Tito, olha só, Tito, ao obreiro Tito, cooperador integral. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador. Olha aí. Quanto a nossos irmãos, são o que, gente? A minha Bíblia fala mensageiros da igreja. Mensageiros da igreja e glória de Cristo. Vocês são mensageiros. Outras falam embaixadores, é representante de Deus na terra. O embaixador é um representante. Quem está entendendo? Amém? Agora, olha a Tessalônica, abre aí para 1 Tessalonicenses. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo que acabou. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quem achou diz amém. Capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas aonde? Na Acaia. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles se tornaram modelo porque deles, olha o que ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo sobre os crentes dessa cidade. De vocês repercutiu a palavra do Senhor na região da Macedônia e na região da Acaia. Não foi de nós, foi de vocês. Então vocês são modelo, vocês são exemplo. Então você vê aqui que a passagem de Paulo por essa cidade muito rápida, muito curta. Só que, como eles eram fiéis ao Evangelho, eles eram fiéis aos ensinamentos, perseveravam na doutrina, eles estavam ali com Cristo como apóstolo, no ensinamento, eles agora vão reproduzir. E quando reproduz agora, você imagina, eles agora estão calados não, porque me chamou muita atenção, quer dizer, porque vós vos repercutiu a palavra, de vós repercutiu a palavra. Quer dizer, eles agora, por eles, versículo 9, por eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o vosso ingresso, olha só, no vosso meio, e como vocês deixaram os ídolos, e vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardar do céu o seu Filho, a quem vos ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabe o que ele está dizendo aqui? A mensagem dos Tessalonicenses é completa. Vocês pregam, primeiro mostram a transformação que houve em vocês, vocês se converteram das trevas para a luz, abandonaram os ídolos. Então, eu quero pegar uma deixa aqui, essa deixa aqui, pastor Miranda está indo muito bem, né? É para a gente estar muito consciente de que nós somos guiados pelas Escrituras. Amém? Então, você veja, nós nos submetemos ao que está na palavra de Deus, e desde que Deus me trouxe, eu não cessei de ir por esse caminho. Amém, amém? Eu me lembro do Roberto Oliveira, foi 8,6 que você chegou? 85 que você chegou. Qualquer pessoa mais antiga, né? E depois verá que a gente sempre procurou mostrar a partir das Escrituras. Amém? A partir das Escrituras. E é muito interessante aí, como o pastor Miranda está mostrando essa parte, né, Miranda? Que vê claramente, presta bem, vê claramente que Deus planejou, nessa dispensação da graça, se servir de todos. Não importa a cultura, não importa o temperamento, não importa todos, porque ele se manifesta a todos como Salvador.
Ele se manifesta a todos como Redentor. Não é isso? Ele não se manifestou somente a Pedro, Tiago, João, ou qualquer um outro, né? Mas a cada pessoa, lá em Atos 2, no capítulo 2, quando tem aquela primeira pregação, né? A gente observa que todos conheceram que Jesus foi exaltado à direita de Deus e que agora restava a eles uma entrega total, quer dizer, a eternidade e o tempo presente realmente iria repercutir na vida deles, uma vida agora para Deus, né? E aí hoje, o que é que acontece? Essa palavra, ela tem que continuar norteando, não é? O ministério no púlpito, não é? À luz de Efésios 4, 11 e 12, ele é colocado para promover instrução, edificação na igreja, correto? Mas depois todo mundo vai para casa, vai para as suas atividades. Então nós não deixamos de ser a igreja fora do templo. Então a tragédia de hoje é que parece que muita gente, igreja é só aqui, é só quando está no templo, e depois na sua atividade profissional ele desaparece, na família desaparece, por aí desaparece. Não, somos missionários. Então vire para quem está ao outro lado e fala assim: precisamos lembrar que somos missionários. Glória a Deus. E quando você está em uma igreja, como essa igreja que está aqui, que se abre a Bíblia e mostra na Bíblia, Deus espera o quê? Que vocês creiam de fato nisto. Amém? Se apoie sua vida, sua existência na terra de fato nisto. E não se deixe iludir. Não se deixe enganar. Nós vivemos hoje um pouco, eu diria, vivemos também como o apóstolo São Paulo, né? Que de repente dava a verdade e daqui a pouco vinha os judaizantes, vêm as pessoas com outra mensagem tentando atrapalhar, e Paulo sempre se levantou com vigor. Assim também no nosso ministério, nós temos nos levantado com vigor, com a energia celestial, para que você olhe para as Escrituras. Quer dizer, a minha segurança, ou a nossa segurança, é porque nós apontamos para a Bíblia Sagrada. Então nós não vemos lá o pessoal brincando de igreja, né? A igreja tem que ter isso, tem que ter isso. Você vê o pessoal que olha para a cruz, é salvo, é perdoado, é restaurado, entende que tem que confrontar as forças das trevas, Satanás, não é? Tem a alegria da salvação, tem o batismo com o Espírito Santo e parte para dentro. Quer dizer, essa questão da igreja de Tessalônica, pastor, ela é muito simbólica, ela é muito emblemática, porque o grande apóstolo São Paulo, ele ficou lá 3 semanas. Pode falar isso, 3 semanas. Sim, senhor, 3 sábados. Em 3 sábados ele ficou, pregou e saiu. E aí? E aí a igreja floresceu, e a partir daqueles cristãos, eles foram modelo, começaram a testemunhar o que aconteceu na vida deles. Isso. Eles saíram dos ídolos e foram agora servir a um Deus verdadeiro e começaram agora a anunciar o evangelho. E é uma mensagem completa, porque Paulo está mostrando eles como modelo, porque além dele testemunhar que eles se converteram, saíram dos ídolos para Deus, eles também mostravam que esse Senhor que mudou a vida deles voltaria, e deveríamos aguardar ele do céu. É muito interessante isso, né? É muito interessante isso. Então, olha assim para quem está ao outro lado e fala assim: meu amado, minha amada irmã, durante a semana, fala assim, durante a semana, você está em algum lugar. Uhum. Ô meu irmão querido, você trabalha em quê? Hein? Vendas. Olha só que trabalho especial. Trabalho em vendas, né? A Renata continua sendo enfermeira. Hospital. Glória a Deus. Roberto de Oliveira. Oi? No momento não, mas você tem amigos, tem, quer dizer, tem vizinhos, etc. Rafael, e você? Ei, rapaz. Caramba, olha que trabalho maravilhoso também, né? Todo mundo passa pela portaria para entrar, para sair, etc. Jackson, e você? Vendas, olha o que passa pela sua mão. Cadu? Hein?
motoboy, vai para lá, vai para cá. Olha só. Podia perguntar, Flavinha. Hein? Flavinha Vendas. Louvado seja Deus, né? Bom, você é... Hein? Caramba, todo mundo senta na cadeira que você está e deixa você colocar a mão na cabeça. Gente, o pessoal que trabalha em barbearia ou salão é o campo maravilhoso. A Ana. Meus amados, olha só, nós somos a Assembleia de Deus em Gramacho, correto? Quando Deus me trouxe, logo na minha chegada, isso sempre me consumiu. Não sei se os mais antigos vão lembrar. Nós conseguimos, no Colégio Anália Coutinho, realizar o primeiro seminário de evangelismo integral. Quem fez aquele seminário está presente? Chega aqui, irmã Graça. Chega aqui, irmã Graça. Olha, uma turma boa fez. A pastora Marluce, que está na glória. O pastor Eli Moura, ele era o diácono Eli Moura, fez. Lembra desse seminário? Olha só. Eu lembro sim, irmão. Foi uma bênção, para a minha vida, né? Foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. E sou feliz por ter feito parte daquele primeiro seminário. E não me cansei, porque todo seminário que tem, só se eu estiver trabalhando. Vamos prestar uma homenagem para pessoas como ela. Até à tarde vamos entregar ela um livro. Vamos entregar um livro. Vamos chamar, lembra aí, tá? Vou chamá-la novamente aqui, porque é emocionante, né? Então a gente vem, né? A gente chega com essa visão, né? Deixa eu pensar um minutinho, é bom ver a senhora aqui um pouquinho. Não, homens como esse são raio, pessoas, né, mulheres como essa são raio, né? Então eu me recordo, né? Era tarde, inclusive a Sandra, a nossa missionária Sandra, irmã da pastora Cristina, que está lá fazendo esse seminário agora ao lado do esposo, o Carlinho, um abraço para vocês, né? Eu me lembro da Sandrinha, ela grávida, a Sandra, né? Casada com o Carlinho, grávida, se eu não me engano, não sei se era o primeiro filho, né? A primeira que é a Cíntia, né? Eu sei que a Sandra vinha, eu sempre admirei pessoas assim, né? Porque a Sandra, um solarão terrível, ela sai da casa dela e eu não me esqueço ela andando e vindo também, entende? Você vê que nada atrapalha quando a pessoa está com o coração. Ela é grávida, um solarão na escola. Então, o que acontece? Se nós temos chegado até aqui e podemos ir muito mais longe, é porque isso sempre nós ensinamos, né? E aquele seminário foi muito importante, seminário de evangelismo integral, né? Eu lembro do pastor Eli Moura, sentado, diácono Eli Moura, aquele jeito dele assim, né? Místico, jeito. O pastor, se ele estiver participando, ele deve estar rindo agora. Misericórdia, né? A pastora Marluce e muitos outros irmãos amados, né? E esse pessoal se deu, né? O pastor Eli Moura. Eu queria ver, pastor, se a gente puxa o pastor Eli Moura aqui para entrar, se a gente puxa o pastor Humberto, eu creio que o Espírito Santo está orientando para chamar esses homens. Hoje, chamar esses homens. Pastor Humberto... Pastor Eli, pastor Enora, pastor André. Eles homens com espírito evangelístico tremendo, né? E o pastor Ricardo. E o pastor David Gacês. O pastor David Gacês. Trazer esse pessoal aqui no vídeo aqui à tarde. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a senhora, tá? Reinaldo também fez esse seminário, não fez? Reinaldo não perdeu nada, né? Machado não estava, em 85 não estava, né? Mas então, o que acontece? Quer dizer, o apelo, né, pastor, que um homem como o apóstolo São Paulo faria, um homem como João faria, ele falaria assim, meus filhinhos, né? Lembra de João? Meus filhinhos, não se deixem seduzir por outros modelos. Igreja é isso aqui, gente. É isso aqui, comunhão com Deus, oração, amor pelas almas, meter a mão no bolso, financiar quem é integral, por exemplo. Vocês se preparem, porque nós estamos conversando com Deus para uma nova fase de enviar homens de Deus e mulheres e fazer as ofertas. Porque senão, gente, pode acabar a igreja mesmo.
Igreja não é para existir se ela não for missionária. E a igreja que não é missionária, ela desagrada a Deus, né? E pode ser que exista lá um grupo de pessoas, tem lá um prédio, né? Mas o Senhor não está satisfeito. Não está satisfeito. Então, é muito importante a gente, sabe, eu amo a palavra, né? Então, olha só, é muito legal quando o pastor estava falando, a igreja tessalônica, tal, né? E virou um modelo. Pega a epístola aos Tessalonicenses, leia, se interesse por essas coisas, né? Procure se interessar, vocês estão fazendo curso, parabéns, vocês estão interessados, porque esse é o padrão. Ovelha gera ovelha. Discípulo verdadeiro, ele está interessado em fazer um outro, em formar um outro, fazer discípulos de todas as nações. Isso que faz a igreja. A gente não pode aceitar a ideia de Rock in Rio, né? de não sei o quê. Né? Uma vez veio uma pessoa aqui e falou assim, vocês não têm pessoas com guitarras, não? Coitadinha, né? Não dá nem para responder a pessoa, porque ela não sabe o que é a igreja. Para ela tem que ter guitarra e uns cabeludos tocando. Os The Beatles já passaram. Os Beatles já passaram, né? Mas vocês entenderam? Não estou dizendo que não possa ter a guitarra, não estou dizendo que não possa ter... Entenderam ou não? Mas isso não é essencial. Essencial é o hálito de Deus aqui. Essencial é a turma funcionando durante a semana, lá naquele quartel. Aquele oficial, aquele soldado está funcionando lá. Todo mundo quer falar, o pessoal está cheio de problema. Aliás, em tudo que é lugar, as pessoas estão cheias de problemas. Eles precisam ver alguém que vai dar a mensagem. Vamos lembrar, não se deixe enganar. Igreja não é ajuntamento. Igreja é qualidade de pessoas que foram à cruz, suas vidas foram transformadas e elas vivem para uma missão, né? Adorar a Deus e levar o Evangelho. E na igreja que a pessoa está, a pessoa funciona lá naquela igreja. Amém, irmãos? Não vamos esquecer da igreja dos Tessalonicenses, não, né? Porque isso aí mexe muito com a gente. Eu não aguentei, não. Eu falei, eu vou ter que ir lá. Amém? Continua. Glória a Deus. Aí, agora vamos ver um pouquinho a igreja de Éfeso. Estávamos falando dos Tessalônicos, vamos ver a igreja de Éfeso. No capítulo 19 de Atos, o versículo 18 diz assim, gente: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniu seus livros, queimaram diante de todos, calculando o preço, e achou-se que montava 50 mil talentos de prata. Assim a palavra do Senhor, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. De que maneira que a palavra do Senhor crescia e se fortalecia? Com o testemunho daquelas pessoas, com o testemunho desses crentes novinhos em Éfeso, com o testemunho do que Deus fez na vida dele. Então você tem que ser alguém que é capaz de anunciar aquilo que Deus fez por você. Aquilo que Deus, às vezes tem pessoa que tem vergonha de dar o testemunho, vergonha de dizer que saiu do tráfico, vergonha de dizer que eu tinha inveja, eu mentia, eu me prostituía. Quer dizer, você não pode ter vergonha daquilo que Deus te libertou, meu irmão. Porque foi para isso agora que Deus te chamou, para você ser uma testemunha. Eu sempre falo, Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas. Testemunha do que ele faz, do que ele fez. Amém? Então olha para o irmão, para a testemunha que está só você, não se envergonhe daquilo que Deus fez na tua vida. Abre essa boca. Amém? Abre essa boca para contar, para falar. Poxa, olha, é tão bonito, né? Quando você chega na igreja e lá na Zona Sul nós temos o Denis, que era vendedor de drogas. Lá na Zona Sul, o traficante é chamado de barão, porque vende nos prédios, para a pessoa de uma classe mais alta, então eles chamam de barão. O Denis era um camarada desse, e ele vem de uma família de classe média, uma família muito boa lá dos pais, mas o cara se enveredou para esse lado, meu irmão. Para você ter uma ideia, o Denis cheirou tanta cocaína, não tem esse buraquinho aqui no céu da boca? Abriu um buraco desse tamanho, tanto ele cheirar.
Aí um belo dia ele está passando na porta da igreja, sabe o que acontece? Jesus puxa ele. Mas aí o que acontece? Ele é uma pessoa que eu chamo ele de troféu, não tem vergonha de testemunhar. Então nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que Deus fez pela gente. Nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que Deus fez por ti. Tem que anunciar. Você vê que aqui a igreja crescia à medida que os crentes de Éfeso começavam a denunciar o que era. Olha, eu era assim, eu fiz isso, olha, eu era idólatra, eu mexia com magia negra, mas uma vez que Jesus morou na minha vida, isso acabou. Aí dizia, a igreja assim crescia. Não é caladinho, não é você, vou para casa agora, não, é assim que elas cresciam. Para você ter uma ideia, Romanos, abre em Romanos para a gente ver uma outra situação. Romanos é legal também. Porque Romanos, o apóstolo São Paulo não foi ali abrir essa frente missionária. Eles são oriundos daquilo que Deus fez lá no Pentecoste. Amém? Lá no Pentecoste. Aí Romanos, quem achou? Capítulo 1. Quem achou diz amém. Versículo 8 diz assim, ó, primeiramente dou graça ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, olha só, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha, vocês entenderam isso, gente? Em todo o mundo, a fé dos irmãos de Roma era proclamada. Ou seja, o que aconteceu na vida desses... Você imagina, e Paulo não abriu essa frente missionária. Eles são convertidos oriundo do que aconteceu no Pentecoste. Só que a fé deles é propagada. Por quê? Porque para uma fé ser propagada em todo mundo, começa por alguém. Eles têm que abrir boca, o fato tem que ser notório. E começa a ser notório o que Deus fez por ele, porque eles falam. Então, quanto mais a igreja se cala, mais ela se emudece. Quanto mais você se cala, mais a igreja vai encolhendo. Por quê? Porque as pessoas, para saber o que Deus está fazendo aqui, é a partir do que você abrir sua boquinha lá fora. Amém? É a partir do que você vai falar. Aí sim, quando você lá fora, onde os pecadores estão lá. Estão lá no seu convívio social. E aí você faz igual os crentes de Éfeso, começa a mostrar quem eu era e o que eu sou hoje. Aí isso agora traz a glória para o evangelho. E mostra à pessoa lá fora que há uma salvação. Há uma salvação, porque isso aconteceu contigo. Amém? Aí você vê que os crentes de Roma agora, quer dizer, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, você vê que quando a gente está lendo aqui agora, essas igrejas que nasceram no livro de Atos, essas igrejas, os crentes eram comprometidos, como o reverendo falou, com uma causa, comprometido com a ordem de Jesus de pregar o evangelho. E isso é o fator que levou a igreja primitiva a experimentar esse crescimento avassalador. Lá em Filipenses capítulo 1, vamos a partir, deixa eu ver aqui. O versículo 3, ele diz assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recebo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, olha só, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Pela vossa o quê? Desde o primeiro dia até agora. Ele está falando de suprimento, ele está falando de uma série de coisas que ele recebeu, mas o que caracteriza a igreja de Filipos era um povo que realmente estava junto na propagação do evangelho daquela igreja. Para você ter uma ideia, quando o apóstolo foi à igreja de Filipos, lembra quando nós passeamos aqui pelas viagens missionárias, você lembra do varão lá do outro lado mandando a travessa, vem até nós? Quando ele entra em Filipos, de cara, uma série de circunstâncias acontece. Primeiro, ele vai expulsar demônio, vai encontrar Lídia, vai expulsar um demônio de uma endemoniada, vai entrar num cárcere, vai para o cárcere, vai salvar o carcereiro. Então, essas pessoas agora, elas estão dispostas a cooperar. E a cooperação, ela coopera financeiramente, mas ela coopera também propagando o evangelho, levando o evangelho. Por quê? O apóstolo vai sair de Filipe, vai sair da cidade de Filipos.
E aí, a igreja vai acabar? Ela não vai se emudecer, pelo contrário. A cooperação fala de estar junto. A cooperação fala de você anunciar. Amém? E isso acontece aqui na igreja de Filipe. Isso é maravilhoso, essa cooperação do evangelho. Outra coisa, lá em Colossenses, está pertinho aí. Colossenses está do lado aí, capítulo 1. Diz assim, ó, damos sempre graças a Deus, olha a chamada apostólica. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que... Olha só, antes ouviste pela palavra do evangelho, ou seja, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo frutos e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Quer dizer, eles ouviram o evangelho, e Paulo está dizendo aqui, ó, vocês estão produzindo frutos. Vocês não me converti, experimentei da graça, estou bem com Deus pra caramba, mas que bem é esse, que eu não falo para ninguém, eu não prego para ninguém, eu não anuncio a ninguém. Pelo contrário, aqui os crentes da cidade de Colossos, o que eles estão fazendo? Produzindo. Eu me converti, agora eu tenho que ser um instrumento que vai levar a conversão a outras pessoas. E aí quando ele diz, estás produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça da verdade. Ou seja, você que se converteu, às vezes nós estamos falando com pessoas convertidas há muito tempo, pessoas convertidas novas, igual a Tamires, nova, a Lúcia, novas convertidos, mas desde o momento em que você ouviu o evangelho, o teu compromisso com a evangelização é imediato. Eu não tenho nem que experimentar, não, eu tenho que esperar, conhecer, não, você pode começar já falando aquilo que Deus fez por ti. Fazendo, você veio de um mundo, você veio de um ciclo social, um experimentando depressão, outro experimentando tristeza, angústia, seja o que for que estava experimentando, você veio de lá. Aí agora, quando você vem, ouve o evangelho, você então diz sim para Jesus. O Espírito Santo tabernaculou em você, você cheio do Espírito Santo, e agora, sabe o que acontece, meu irmão? Você é uma testemunha. Você é uma testemunha, e o mundo lá precisa de ouvir testemunhas. Porque lá eles estão sem esperança, e nós somos a esperança para o mundo perdido. Nós somos. Agora, se eu fico calado, se eu fico quietinho, e você imagina o que Deus fez em nós? Não podemos. É isso aqui que os apóstolos, que agora ressaltando, elogiando o trabalho desses crentes agora, você percebe, né? Nós mostramos como a igreja trabalha de maneira integral, onde o Espírito Santo orienta um apóstolo ir abrir alguma frente missionária. Nós mostramos a vocês de irmãos que também foram usados por Deus e são até hoje. Amém? E também foram até hoje. E aí o que acontece? A obra de Deus vai ser feita. A obra de Deus vai ser o quê? Feita. Por isso, você vê agora essa expansão. Irmãos trabalhando, apóstolos trabalhando, quer dizer, Deus operando. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo vai se utilizar de todas as pessoas. Por exemplo, quando você faz uma leitura do livro de Atos, como sinaliza as mulheres no trabalho missionário. Quando você começa a ler Atos e pega ali capítulo por capítulo, você fica só ticando. Você vai ver Dorcas, você vai ver Priscila, você vai ver Lídia, você vai ver as 4 filhas de Filipe. Nós temos Evódia, Cinti, Febe, Júnia. Quer dizer, várias mulheres que, assim como elas eram proeminentes no ministério de Jesus, agora elas são visíveis na obra missionária da igreja de Atos. Elas estão também levando o evangelho. Levando o evangelho, anunciando, pregando. Paulo, quando chega em Filipos, que prega ali, a Lídia abre o coração, e ela já quer se batizar, e já diz assim, ó, e ela nos constrangeu querendo que nós fôssemos pousar na casa dela. Quer dizer, eram mulheres que se convertiam, que abriam o coração para Deus. Por quê? Porque Deus tem sua obra, seu propósito, seu desígnio a fazer. Se nós não abrimos o coração, meu irmão, o que vai acontecer? E outra coisa, nós não podemos Deus chamar outros para poder usar, tem que usar a gente, tem que usar você, porque nós estamos aqui, irmãos.
Gente, nós que fomos alcançados. E às vezes o que é que Deus faz? Se você não fala, aí daqui a pouco Deus traz um novo convertido. Aí Deus traz uma pessoa dali, da fora, salva, e daqui a pouco está passando à nossa frente. Não vamos deixar ninguém passar à nossa frente, não. Vamos ficar junto com a gente. Mas nós vamos falar junto. Nós vamos pregar junto. Nós vamos anunciar junto. Nós vamos fazer uma revolução. O reverendo tem dito o seguinte: domingo de manhã é para a igreja ter gente. Sabe por que a igreja não tem gente? Porque você não se importa em falar. A realidade é essa. Sim, senhor. Tem uns bonitões que às vezes vêm num culto, né? Isso já aconteceu aqui, tá? Aí ele acha que aquele culto está meio vazio. Aí ele fica assim: a igreja está vazia, né? O seu narigudo, por causa de você. Porque você não é nada, você não faz nada, você não evangeliza ninguém, né? Ponto. E depois eles também são tão assim, curto de percepção, que não avaliam o tipo de culto que pode ter mais gente ou menos pessoas, e não avaliam que muitas das pessoas, muitas das vezes não estão, porque estão funcionando numa obra pioneira, estão funcionando numa igreja. Aí não abre a mente. Então eu estou abrindo a sua mente aqui, tá? Então se você for em Rio das Ostras, tem gente nossa. Se for a Cabo Frio, tem gente nossa. Aí, se você for a BH, gente nossa. Se você for a São Paulo, gente nossa. Hoje você vai em Curitiba, tem um pessoal espalhado. Né? É incrível isso, tá? Então é uma luzinha. Eu já tive assim, contato com pessoas assim, que eles chegam assim, só que eles também não fazem nada. O que você está fazendo para ter novas pessoas? Né? Manifestava demônio, não está manifestando. É claro, você tem que trazer um endemoniado. Os que tinham foram libertos. Se você trouxer um endemoniado, o capeta não quer curtir com ninguém aqui, não. Então, são as cabecinhas assim, sabe, irmãos? A gente fala, pai, eles não sabem o que fala. Mas é muito interessante o seguinte: traz o encapetado. Traz o capetado, traz o viciado, traz a turma, não importa quem vem, Deus vai estar fazendo a obra. Mas eles não fazem e ainda com a língua quer danificar, causar algum dano. Traz porque aqui, como a igreja de Jerusalém, abre portas, né? Você vê, tem pessoas em vários lugares, Barra. Hoje, lá no Barra, os irmãos que estão lá vieram saíram daqui. Está lá a Júlio, Letícia. Está lá o William, Juliana, está lá a Andréia, Alexandre, quer dizer, são irmãos, Serginho, Renata, os irmãos que estão lá, saíram do Gramacho. Agora, mas se fosse, mas vamos trazer todo mundo que está espalhado, esse templo não vai caber, porque aqui, como Jerusalém, que era uma sementeira de missões, que enviava, o Gramacho é assim, envia muito. Amém? E aí, quer dizer, a igreja, e nós agora, a igreja que estamos aqui, agora é a nossa hora. É a hora de você trazer, como o reverendo falou, nós precisamos trazer os endemoniados. Gente, o mundo aí fora está cheio de demônio. A gente tem que trazer. Os que estavam aqui demoniados, ou foram libertos, ou não quiseram nada e foram embora. Mas agora vamos botar os libertos para manifestar de novo? Não vamos. Agora, o compromisso é meu. Eu tenho que ir lá ganhar um endemoniado. Eu tenho que ir lá ganhar essas pessoas que estão aí perdidos. Amém? E você, quando lê o livro de Atos dos Apóstolos, então nós vemos que eles eram tão comprometidos, que eles estavam impregnados na causa. A causa do evangelho é mais importante até da vida deles. Porque você ser um convertido na igreja de Atos, é você estar comprometidos com a causa e você saber que você pode morrer por isso. Mas o que era mais importante era o que estava em jogo, era o reino de Deus. Amém? Às vezes nós hoje no século 21, estamos muito preocupados com a nossa vida. Estamos muito preocupados com o que vamos comer, beber, estamos muito preocupados com o lazer. Você vê que a evangelização na igreja primitiva, por exemplo, se pegar o ponto de encontro de um judeu, sinagoga, eles utilizavam ponto de encontro, os convertidos, para falar de Jesus, independente da hostilidade que tinha. Eu até botei umas imagens, não sei se o William consegue passar para mim, de algumas sinagogas da época. Quer dizer, independente da hostilidade, eles eram alguém que estavam dispostos a pregar o evangelho. Então, quer dizer, hoje eu tenho um ponto de encontro. O que mais nós somos, gente, principalmente o brasileiro é muito social.
Social no sentido de estar em algum ciclo. Então, você está em pessoas, amigos, colegas, saídas. Você vê, tem pessoas que se reúnem para almoçar na casa de alguém, tem pessoas que se reúnem para comer um churrasco na casa de alguém, tem pessoas que se reúnem para tomar um banho de piscina. Às vezes eu vejo pessoas, não, eu vou lá para a casa de fulano, porque a casa de fulano tem uma piscina e tal. Quer dizer, o meu compromisso agora, qual é? É levar o evangelho a todo ponto de encontro. Aonde eu for agora, eu vou levar esse Cristo. Ah, pastor, mas se a gente for, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, que ia se dar um jantar, e eu falei, poxa, que oportunidade para pregar o evangelho. Aí ele falou, não, é uma coisa muito pessoal. Não, ele não é cristão não, meu querido. Ele diz que é, mas não é não. E aí depois eu querendo ganhar a alma, né, porque... Aí eu falei assim, olha, já que você não quer, me leva, porque eu prego. Ele, não, pastor, vai ser só eu, ele, a minha esposa e a família dele. Quer dizer, olha... Disse não, na cara, na lata. Disse para Deus. Nem ele estava disposto a fazer, nem ele. E esse negócio não, porque é uma coisa particular. Então quer dizer que o seu Jesus só habita em parte da tua vida que te é conveniente. Não pode. Cristo está em tudo da nossa vida. Ele está no meu trabalho, está no meu casamento, Ele está no meu dinheiro, Ele está na minha saúde, Ele está no meu movimento, Ele está em tudo. Amém? Ele está em tudo. Então nós não podemos seguir esse negócio. Não, aqui agora é só um momento de lazer, pastor. Não tem nada a ver com igreja. Não existe isso na vida de um convertido. Não existe na vida de alguém que experimentou a redenção, alguém que experimentou o perdão. Imagina, não, ali agora eu também preciso, né, pastor? Eu sou filho de Deus, eu preciso de um momento a sós. Cristão nunca mais fica só, gente. Você é templo, como é que vai ficar só do Espírito Santo? Como é que vai ficar vazio do Espírito Santo? Que loucura é essa? Amém?